Bom, a gente está falando de cotidiano, a gente está falando do que nós estamos vivendo todo dia, nós estamos falando dessa falta de respeito que existe entre as pessoas, essa dualidade, essa falta de diálogo, as pessoas não se falam, parece que elas não se conhecem, mesmo aquelas que têm convívio talvez diário e têm conversas muito segmentadas, né? Tipo conversa de elevador de vizinho, né? Sabe essa? Que o cara que mora num prédio não conhece o vizinho do lado, assim. Esse mundo que está cada vez menor, que o Gui trouxe, um mundo parece estar meio pasteurizado, talvez, né? Essa juventude negra morrendo, Roberta trouxe também essa questão, muita discriminação, talvez, isso puxa uma série de outras questões, né, de minorias, nem são, né? Juventude negra não é minoria, né? Mas enfim, eu nem sei como dar nome para isso, mas discriminação, falta de inclusão, talvez volta a falta de respeito, né? A abordagem policial que teve em São Paulo, nem estou sabendo, Cris, mas estou até imaginando que seja, né? Deve estar na linha do discurso oficial, talvez, da cidade nos dias de hoje, meio cinzento. Medo, questão das crianças também que a Nay trouxe. Galera, o que está acontecendo no mundo, assim? O que está acontecendo no mundo hoje? O que está acontecendo? Conta pra gente. O povo não tá parando pra ver futebol, cara. Tô brincando, né? Mas eu acho assim, né? Assim, a experiência que eu tenho, né? Eu tive uma educação de base que foi muito forte, né? Então, eu sou nascida na favela, na zona sul do Rio de Janeiro, e eu tive uma educação de base, assim, que foi muito baseada em estar participando de movimentos sociais, de discussões políticas, e isso me fez ter um senso mais crítico, um contato com coisas que realmente incomodavam e que a gente estava ali sendo educado para discutir como é que a gente transforma, como é que a gente muda. Eu acho que os incômodos da sala estão muito conectados. Eu acho que a gente é educado para ser individualista mesmo, entendeu? Só que eu acho que o processo que a gente vive hoje, é um individualismo que ele fica muito egocêntrico, né? A gente está muito olhando só muito para o nosso umbigo, e eu não sei se a gente de verdade hoje promove mais tanta mudança ou tanta coisa que a gente gostaria de realmente transformar. Eu acho que às vezes a gente acaba sendo levado a alimentar esse sistema que está sempre empurrando a gente para essa coisa de massa, né? Então, a sensação que eu tenho é um pouco essa, que a gente parece que está naquele sistemazinho de produção, né? A gente entra na maquininha, formatam a gente, aí a gente vai, passa por aquela esteira, cai numa caixa e vamos lá, vamos ver o que vocês vão fazer aí. Então, assim, eu acho que a gente precisa de estar se conectando de uma maneira diferente, mas esse eu acho que é o grande desafio hoje, que a gente parece que está muito perto, a tecnologia aproxima muito a gente, mas afasta muito a gente também. E essa desconexão, eu acho que das pessoas de uma maneira geral, ela está um pouco conectada com isso. Hoje a gente tem um acesso à informação que, por exemplo, eu, quando era mais nova, eu não tinha. E aí eu tinha que me relacionar com as pessoas. E eu sempre falo, estava até falando com a Gabi hoje, eu falei, poxa, o meu mundo é realmente muito offline, assim. Eu não sou uma pessoa muito online, eu prezo muito de estar ali com a pessoa. Então, eu não sou aquele tipo de pessoa que estou conversando com você e estou agarrada no telefone, porque eu tive uma educação de estar conversando, de ter esse contato. Essas novas gerações, as novas gerações hoje, elas não têm essa possibilidade. É uma maneira diferente de se relacionar. E como é que a gente está trabalhando isso? Na verdade, eu não acho que a gente está trabalhando. Na favela, a gente não está trabalhando isso. E acho que, nesse sentido, assim, está cada um vivendo no seu mundo. As pessoas falam de coisas, mas não estão de verdade conectadas com nada. Quando a Roberta fala que está incomodada com a juventude negra que está morrendo na favela, e eu vivo isso o tempo inteiro, e aí eu vou nos espaços, nas palestras, eu não sinto representatividade, de boa. A gente conversa com as pessoas, mas eu não sinto nem a tal da empatia que as pessoas falam tanto, e esse gap aí que incomoda também, porque eu fico assim, pô, tô aqui conversando com vocês, eu vou voltar lá pro Santa Marta. Teve tiroteio hoje. E aí? Onde é que a gente faz
essa conexão. Eu me sinto muito desconectada o tempo todo, na verdade, porque a minha realidade está pulsando coisas que a maioria de vocês não está vivendo. E eu estou aqui compartilhando um pouco dessa experiência com vocês. Mas eu estou trazendo para cá. Eu não tenho como levar vocês lá também, né? Mas é essa sensação que às vezes a gente tem, né, de que tá junto, mas não tá junto também, né? As pessoas não estão interessadas em ir lá e ajudar a gente a construir um mundo melhor. As pessoas falam daqui que tem que melhorar lá dentro. Isso me incomoda profundamente. Eu vou em conferências, vou em seminários, a gente conversa com as pessoas, tento levar a galera para lá. E aí é todo tipo, gente, voluntário, qualquer coisa que vocês possam chamar. Ninguém quer ir. Mas o discurso, ele está em todas as esferas de encontros que eu vou. Em todo lugar que eu vou, as pessoas, todo mundo quer que mude. Mas quem está realmente trabalhando para promover mudança de verdade? A gente está fazendo isso no dia a dia, na nossa relação com as pessoas, daquela maneira mais simples, a gente não está. E eu acho que esse é um dos maiores problemas, que a gente tem discurso social e não tem prática social. Então, é um pouco assim, né? Eu acho que por isso que essas coisas, para mim, estão muito conectadas, porque eu acho que um pouco dessa base é isso. Não sei o que você acha, Tony, mas é um pouco do que eu sinto, né? Eu vou pegar o gancho da história da conversa do que foi dito hoje, né, numa reportagem sobre o chefe da polícia. Traz para nós, o que aconteceu. O chefe da rota, que, entre outras coisas, é uma entrevista longa, que não fala só apenas disso, mas ele fala que é evidente que a forma como a rota aborda as pessoas dentro dos jardins tem que ser diferente de como é na periferia, e que se ele aborda nos jardins alguém como ele aborda na periferia, essa pessoa vai se sentir insultada, essa pessoa vai se sentir incomodada. Não, então o absurdo já está aí, né? Mas o mais interessante dessa história toda, você quer realmente perder a fé na humanidade, você vai nos comentários, né? Porque aí você perde a fé na humanidade mesmo. Você fala assim, nossa, não me estranha vir de onde vem um discurso como esse. Mas me estranha em 28 comentários, 27 legitimando esse tipo de coisa. É muito surreal. Então, eu acho que esse exemplo ele é muito bom para dizer que eu nem chamo da pobreza, mas o empobrecimento, porque ela é sempre relativa a alguém. Alguém sempre precisa ganhar para alguém perder. Então, não é só a pobreza, é o empobrecimento. Eu acho sempre que ele é um projeto, né? Ele não é uma coincidência. A gente ter a juventude da periferia, a juventude negra morrendo, não é uma coincidência. É um projeto. Isso é um projeto, isso é legitimado, né? Então, eu estou falando isso porque eu estou pensando nos caminhos que a gente fez de vida, de onde eu nasci, né? Eu nasci numa periferia do Brasil, que é o norte de Minas Gerais, né? É uma periferia do Brasil, é uma das várias periferias possíveis, né? Então, a gente tem periferia de direitos, a gente tem periferia econômica, a gente tem várias periferias, e inclusive uma geográfica, que é a que é mais visível, mas a gente tem outras dezenas. A gente tem desde o dia 5, 6 de janeiro, dia sim, dia não, um homem ou uma mulher trans morrendo no Brasil. E a gente não tem discussão oficial sobre isso. Oficial, né? Nem quem organiza são os próprios coletivos que organizam para colher dados sobre isso, né? De tão periferia que esse grupo é, né? Então, eu acho que pensando um pouquinho sobre tudo que foi trazido, assim, e pensando nessa história do mundo ficar pequeno, né? Eu já fiquei viajando sobre isso, né? Tem um texto muito legal do Bauman que ele fala assim que nós recebemos estímulos comerciais, publicidades hoje em um ano, do que os nossos avós demoraram uma vida inteira para receber, em um ano. Então a gente recebe publicidade que os nossos avós demoraram um ano. Falei, bom, é surreal, não é admirado que a gente esteja numa sociedade como a gente está, né? Porque se meu avô demorava um ano para processar informações que hoje eu recebo demorava uma vida, que hoje eu recebo em um ano, sendo que não expandiu em mim nenhuma nova habilidade ou nenhuma nova possibilidade de poder esticar mais a minha vida, entendeu? Eu continuo vivendo, a minha vida ela é operacionalizada da mesma maneira. Eu tomo café, vou trabalhar, Então, mudou a forma como as coisas chegaram em mim, mas a minha possibilidade de viver não mudou. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu demorei muito tempo, por exemplo, da minha vida para conseguir existir. Tipo, quem nasce onde a gente nasce,
só vai existir se tiver muita sorte, porque pode ser que deixe de existir antes de existir, né? Mas se tiver muita sorte, com 15 anos, né? Você entra numa ONG, no projeto social, que foi o meu caso, que eu falei, caraca, então é isso? Que tanto de possibilidade que existe? Se o Projeto Razão tivesse entrado na minha vida, eu não sei qual caminho eu faria, né? E é muito doido porque a gente tem uma parte gigantesca da sociedade sendo tirada dessa parte gigantesca da sociedade, onde eu estou incluído, inclusive, que não tem o direito de existir, cara. E aí uma discussão que a gente teve outro dia, em outra conversa e tal, que eu fui no espaço, eu problematizei um pouco sobre isso, quando a pessoa disse, assim, pô, mas periferia, favela e tal, é que agora a gente é tudo uma coisa só, né? Eu falei, então, não acho. O que eu acho é que, como as coisas estão em curso no Brasil hoje, vários de nós e várias de nós vai perder direitos. E outras pessoas vão perder privilégio. Quem perde privilégio ainda tem direito. Quem perde direito, acabou. Para uma empregada doméstica, por exemplo, que é cerceada uma série de direitos, acabou. Ela está com 50 anos, com 55 anos, com 60 anos, ela não tem mais condição de se reposicionar dentro do mercado. Ela perde o direito mesmo, a existência dela, né? Então eu acho que o que eu fico o tempo todo tentando problematizar, que eu acho que é uma coisa do nosso campo também, é assim, o quanto que a gente, às vezes, abre ambientes para falar sobre coisas objetivas e não abre espaços para falar sobre coisas subjetivas. Quando você convidou, por exemplo, para fazer essa conversa, pode olhar lá na mensagem, eu falei assim, que tema legal. Porque a gente tá o tempo todo lutando contra uma série de coisas e a gente não para assistir um filme. A gente não para conversar com as pessoas. A gente não, sabe, é tudo muito prático. Isso para mim é uma lógica de mundo. Tudo mecânico, quase. É. Né? Tudo é virar então máquina. Eu preciso pegar isso e levar daqui para cá. Putz, mas vamos falar sobre autocuidado. Não, eu não tenho tempo. Fala, mano, mas se a gente não falar de autocuidado, velho, nós não vamos ter tempo mesmo, porque não vamos conseguir dar o próximo passo. Vamos estar surtado. Vai chegar no mês de outubro, como a gente chega no final do ano, a gente já chega no mês de outubro assim, nossa, tem 80 relatórios para fazer, tem isso aqui para fazer. Você chega em dezembro exausto. E a minha pergunta é, como é que a gente fraciona isso ao longo do ano, de uma forma que a gente chegue assim, inteiro, sentindo falta do que a gente vai descansar, a gente vai sentir falta do que a gente faz. Mas assim, a gente vai sair daqui exaurido. Porque a outra pessoa que está ali do outro lado, que precisa do nosso trampo, ou que nem precisa, mas que está participando do trabalho junto com a gente, porque eu preciso dela para eu existir também, né? Não existo sozinho. Então eu preciso dela. Eu preciso estar inteiro nessa relação. Porque eu começo uma atividade com a minha energia em 50%, sem fé na humanidade. O que eu vou transmitir para outra pessoa? Né? Então, enfim. Vocês vêm de dois lugares muito especiais, né? Que eu acho que vocês são muito maiores do que os lugares que vocês passaram já, ou que vocês vivem hoje, mas eles certamente trazem muitas coisas para vocês. Assim. E a minha pergunta é, o que vocês descobriram nos lugares onde vocês passaram, um lugar que vocês vivem hoje, que eu poderia chamar de periferia, poderia chamar de favela? A Sheila mora em Santa Marta, você mora aqui no Campo Limpo. O que tem lá que é uma potência gigante que vocês reconhecem que ajuda vocês a viverem nesse mundo hoje tão complexo e demandante? Assim? Eu acho assim, o que eu sinto, né? No Santa Marta, acho também que em outras favelas, assim, essa coisa do ser humano no seu natural. Isso é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Isso é uma coisa que me faz sentir muito conectada com o lugar onde eu moro, com as pessoas com quem eu convivo, que essa coisa ainda pulsa nesses lugares. E eu não sei se porque eu acho que tem essa coisa, né? A gente perde algumas coisas e ganha muitas outras coisas também. Então, eu acho que às vezes eu acho que é uma coisa que precisa acontecer. Eu não acho que a gente precisava estar num processo de dificuldade tão extremo que a gente acaba tendo que se reinventar o tempo todo para poder caber, para a gente poder se sentir parte de coisas, né? Então, o que me conecta e me faz assim, eu sempre falo isso para as pessoas,
Eu não tenho vontade de sair do Santa Marta. Eu tenho raízes ali. As pessoas sempre falam, poxa, ela vai para o mundo e tal. Eu falei, mas, na verdade, eu gosto do mundo, assim. Eu gosto de estar aqui com vocês, mas a minha raiz está lá no morro, entendeu? Então, é lá que eu quero, que eu comecei, eu quero terminar lá. Então, essa coisa de você estar se sentindo com essa conexão, com essa simplicidade que, às vezes, as pessoas não conseguem compreender. E só a gente que está lá dentro, a gente consegue enxergar isso, é o que ainda me dá esperança na humanidade, porque, apesar de tudo, você consegue, de alguma maneira, tá em contato com o real das pessoas. Aquilo ali não é fake. Então, você tem o real das pessoas. Então, e o problema é que a gente quer sempre essa coisa muito trabalhadinha, muito bonitinha, muito lindinha, que ali não tá assim, gente. Ela tá crua mesmo, né? E eu gosto desse cru. Eu gosto dessa coisa que tá pulsando ali o tempo todo. Isso é que me faz conectar. E quando eu saio do Santa Marta, é que eu me dou conta realmente por que eu gosto tanto de lá. Porque essas coisas já estão perdidas fora. Né? E é muito interessante que o tempo todo a gente fica querendo... o que a gente vê fora é o que a gente quer, o que a gente almeja, mas quando você sai e você olha, você quer voltar para lá. Porque é meio que assim, uma coisa muito louca, né? Então, o que eu sinto de verdade, assim, e na minha experiência também, eu estou muito mais propensa a me enterrar ali do que fazer um movimento contrário de estar... Isso aqui me alimenta muito também, mas é isso aqui que faz me dar sentido para tudo que eu desenvolvo lá dentro, assim. Então, eu acho que é muito isso é muito forte para mim. Assim. Eu tô lembrando que tava fazendo um rolê de bike para ir numa reunião e eu passei numa rua lá perto de casa e aí tinha um cara que eu conhecia, cara, bem mais velho, e aí era 2 e pouca da tarde, ele, ô Tony, vem aqui, vamos tomar uma cerveja. E era tipo terça. Aí eu falei assim, mano, nem dá, preciso ir fazer um negócio ali e tal. Mano, vamos tomar uma cerveja e tal. Aí eu conheço o contexto da história de vida dele, né? Fiquei pensando assim, né? O primeiro movimento é o movimento de julgar, né? Primeiro movimento, que assim... Pô, 2 horas da tarde, o cara tá tomando cerveja. Vagaba! E tal. E aí depois eu cheguei na reunião e fiquei viajando nisso, né? Que eu falei... Porque eu fiz uma crônica, eu gosto dessas coisas, né? Essa coisa da realidade, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim... Pra responder a tua pergunta... A coisa que mais me alimenta de onde eu venho é que eu acho que as pessoas não estão economizando vida para viver na semana que vem. Eu não acho isso. Eu acho que esse cara, por exemplo, não estava economizando. Ele estava gastando a vida dele ali. É isso aí. E tipo, e até me provem ao contrário, eu não tenho uma segunda, ninguém nunca voltou, espero que não volte, eu tenho medo, volte para me dizer que tem uma segunda, eu tenho medo, então é melhor não voltar. Ninguém nunca disse que tem uma segunda. Da forma como as coisas estão estruturadas e morando onde a gente mora, a gente mal tem a primeira. Então, de verdade, assim, pra mim, ele tava colocando a vida dele ali. Tipo, é isso, entendeu? Mano, trampei, ele chegou 8h30 da manhã do trabalho dele, dormiu, deu uma dormidinha, vai tomar uma cerveja, assistir um filme. E aí o olhar julgador diz assim, tá vendo? Por isso que tá nessa condição. Esse é o olhar julgador. É o olhar de quem, né, desde 1500 está colonizando e que acha que o meu parâmetro de vida é o parâmetro de vida que mede a vida de todo mundo. E não é. Ele, inclusive, com todo o contexto de vida dele, né, que eu não vou dar tantos detalhes, eu garanto que todas aquelas dificuldades, a minha sensação é que na maior parte do tempo ele tem mais presença na vida do que eu. Porque ele tá inteiro ali. Tá inteiro, velho. E eu não tô romantizando isso. Não tô romantizando a precarização da vida. Não tô romantizando isso. O que eu tô dizendo é que, às vezes, eu tive uma conversa, por exemplo, com uma pessoa faz 15 dias, mais ou menos, em que ela falando de todas as conquistas dela, mas no final de tudo ela começou a chorar. Porque ela falou, não, mas eu quero largar tudo isso e criar um projeto. Tá vendo? Quem é que tá mais inteiro? Porque é isso, a pessoa tá trabalhando até às 11 da noite, não vê o filho crescer, não vê a filha crescer, não vê nada disso acontecer. E essa pessoa ainda diz que o errado é aquele lá, entendeu? Como se esse fosse o parâmetro fosse eu trabalhar para ter um dinheiro que eu vou comprar um monte de coisas, como diz o poeta, que eu nem sei para que servem.
Nem sei, mas todo mundo tá comprando, então eu vou lá e compro também, né? Todo mundo tá dizendo que é pra comprar. Então, pra mim, eu contei essa historinha porque ela é real, assim, sabe? Pra mim é isso, assim, eu vejo pessoas que não... e tô tentando o tempo todo fazer o exercício disso, assim, como é que eu existo nesse presente aqui? Tô falando sobre não planejar e tal, não tô falando isso. Tô falando sobre essa inteireza é isso. A minha vida é isso aqui, eu tô tranquilo, eu tô bem resolvido, né? Eu vou lá tentar investigar como ele se sente e não dar o meu parâmetro de vida pra ele, né? Que essa história da salvação, né? Mano, mal a gente vai se salvar, né? Assim, se der muita sorte. E a gente ainda tá com o discurso de que tá salvando o outro, tá ligado? E, inclusive, na maior parte do tempo, outro dia eu fiz uma discussão sobre isso, eu acho que quem faz esse discurso, no fundo, é ele que tá querendo, né? Ou precisando de de uma salvação tá ali, pedindo, né? Tá saindo ali. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem uma coisa de estar ali mesmo, assim, de não economizar vida, sabe? De não ficar, nossa, eu vou trabalhar aqui porque daqui a 5 anos eu vou estar ali, ó, desse jeito. Aí tem um infarto no meio do caminho, morre. O dinheiro fica pra quem? Foi. Foi. Dá pra vocês darem um flash do que vocês fazem no Campo Limpo em Santa Marta, pra galera? O que rola por lá? Na verdade, assim, eu tô muito nessa vibe do Tony, assim, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de estar, de conviver, né? E isso é muito interessante, assim, no Santa Marta aprendi que a convivência nessa coisa crua que eu falei para vocês, assim, ela tá muito conectada nessa coisa de estar inteiro com o outro. E aí, tipo assim, para cada pessoa, isso é um aprendizado incrível, assim, que eu me sinto de verdade, assim, muito privilegiada nisso, de poder fazer várias leituras das pessoas. Então, tem gente que funciona com a cervejinha. Tem gente que é tipo, você vai para um outro lugar, ou você vai comer com essas pessoas, ou você vai dar um rolê, e às vezes você tá no baile funk lá, às vezes você sai só para, sei lá, jogar o lixo fora, e você interage com as pessoas. Então, assim... no Santa Marta, a ideia do trabalho, e que está muito conectado também com de estar aqui com vocês, de estar fazendo essas trocas também, né? É um pouco de como é que a gente potencializa essa coisa que está crua lá dentro e que é bacana. O cru não é sinônimo de nada ruim, entendeu? É uma coisa, para mim, é super rico, é super potência mesmo, então... O que a gente tenta fazer, na verdade, assim, eu, Sheila, cidadã, eu, na verdade, acho que eu sou muito mega maior do que a brasilidade, mas é um pouco de... o que a gente tenta é deixar legados no Santa Marta. Então, é um pouco isso, de processos mesmo, de como é que a gente trabalha com a questão da valorização da nossa identidade, da nossa memória, da nossa história, que é favela, não é comunidade. A nossa identidade é favela. E eu vejo muita gente assim, cara, não fala favela, fala comunidade. Não. A nossa identidade é essa. Porque tudo que a gente tem e que está institucionalizado, racismo, homofobia, tudo isso que está institucionalizado, ele perpassa muito por essa discussão que às vezes a gente não se dá conta. Essas trocas de nome. Né? A galera me chama de Shirley, né? Mas eu sou Sheila. Não vem com esse caô, não, pô. Mas, assim, é um pouco isso, assim. Não adianta trocar meu nome, cara. Eu sou Sheila. Ó, preste atenção, hein, Cris. Ela tá rindo, né? Até essa galera da Red Bull. Mas é um pouco isso, assim, que muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho que a gente faz, que são essas sutilezas. Essas sutilezas que a gente tenta um pouco desconstruir na cabeça das pessoas, assim, a gente tem essa identidade, uma vez que a gente troca, você legitima. Por que a gente hoje tem uma juventude favelada que está morrendo, que está sendo assassinada? Porque tudo conectado à favela é negativo. E a gente, de alguma maneira, está reforçando tanto isso que muita gente já não se importa. Então, vamos falar de comunidade, que pode ser que comunidade você já tem uma outra coisa, e essa coisa que talvez a gente consiga preservar hoje. Então, joga a porcaria de tudo que é favela na lama. Então, assim, esse é o trabalho que a gente, na verdade, está tentando fazer. É claro, gente, é um trabalho utópico, né? Porque, assim, provavelmente eu estou polinizando hoje, eu não sei que planta que vai nascer lá na frente. A gente, na verdade, nunca sabe, não sei nem se eu vou viver para ver o raminho lá, entendeu? Mas eu estou na resistência, e a resistência também é isso. De você estar nessa convivência, de você estar com as pessoas da maneira natural como elas podem estar com você. Então vai ter gente que vai estar com você
sei lá, numa situação. E não é pra gente se sentir nem pior, nem melhor, nem nada. Você tá ali com a pessoa e, como você falou muito bem, assim, a gente com um olhar muito mais de estar interagindo do que julgando. Então, eu no Santa Marta eu sou basicamente isso, assim. Como eu tenho um processo lá dentro, isso é muito legal também, né? Eu sou cria da favela, eu nasci na favela. Então, isso também é uma relação diferente dentro do morro, né? De que eu vivi a minha vida toda lá e as pessoas me veem como essa referência de cria da favela. Sheila se educou, isso é muito interessante, gente. Sheila se educou, Sheila fala outros idiomas, mas Sheila está na favela. Então, essa é uma coisa bacana de que, assim, tem muita potência bacana lá dentro. Não é legal ser exceção, assim, eu não sinto orgulho disso, na verdade. Isso é muito ruim. É muito ruim se você pensa em termos de você querer potência mais lá na frente, você ficar sozinho nessa discussão é muito complicado e é muito ruim também. Mas tem muita coisa que a gente consegue, na discussão do dia a dia, levar a cabo lá dentro. O que a gente precisa é potencializar isso para que essa coisa não seja massacrada do lado de fora. Porque o que a gente acaba vivendo, assim, a gente vive em bolha, né? No Santa Marta também, gente. Porque se você comparar o Santa Marta, que é uma favela na zona sul do Rio de Janeiro, é diferente de uma favela fora da bolha. Eu estou numa favela na bolha da zona sul. Sou privilegiada também. Claro que eu sou privilegiada. É uma discussão completamente diferente se você for fazer uma discussão de um jacarezinho que está numa área mais periférica da cidade. É outra discussão. Então, por isso que é importante também fazer essa discussão dentro da bolha, porque a sensação que a gente tem é que o tempo todo estão querendo padronizar a gente. Vocês não pensam que a minha luta também é para não ser padronizada? Porque aí ficam enaltecendo, a Sheila tem educação, não sei o quê, bababá. A minha educação, que eu tenho orgulho, gente, é essa educação de base. E eu parei para questionar até a minha educação formal, porque a gente fica tão alucinado com as nossas graduações, com os nossos mestrados, e a educação ela tem que ser libertadora e não fazer de nós pessoas arrogantes. E aí você entra na academia, a galera tá toda arrogante. Ah, porque você tem doutorado, porque você tem mestrado, cacete A4, e aí você já não olha assim. É de cima para baixo. Então, o que a gente tenta um pouco quebrar são essas relações. E a gente não dá conta. Porque nas relações que a gente tem, a gente quer a pessoa do mestrado. Você não quer aquela senhorinha que tem o saber popular, que não entrou na universidade, mas ela tem o saber da planta medicinal, ela tem o saber da comida cozinhada de uma determinada maneira, que é mais saudável do que essa porcaria de enlatado que a gente come o tempo todo e que está provocando um monte de doença na gente. E a gente fica nessa coisa. Você imagina, a gente está num tempo que orgânico. Você precisa de orgânico hoje. Sou de uma geração que eu comia orgânico, era tipo normal, poxa. Crowdfunding na favela é mutirão, galera. Tipo assim, a galera fala, você tá fazendo crowdfunding. Hello! Desde que eu sou gente que eu entendo crowdfunding é mutirão, porra. Batelagem. Cachorro, o que é batelagem? é Crowdfunding. A recompensa vem 5 horas com a cachorro cerveja. quente gourmet, churros gourmet, 15 conto. Tá maluco? Que isso, gente? Pelo amor de Deus, cara, não. Como 15 contos de churros, nada. R$1 os churros lá, na barraquinha do cara, na pracinha, lá no Santa Marta. Então, assim, são essas coisinhas que se você não dá conta, todo mundo agora... Por que agora tem gourmet em tudo quanto é lugar, né? Sheila Gourmet, Sheila Gourmet, Sheila de banho tomado. Nesse nível. Então, um pouco que a gente... o trabalho que a gente tenta é um pouco assim, gente... Porra, cara, a vida é simples, de boa mesmo, assim. E da maneira mais assim, às vezes as pessoas falam assim, caraca, tu é meio despirocada, meio doida, assim. Mas é isso mesmo, assim. De boa, é para conversar, sentar com a galera lá, entendeu? E eu gosto de levar a galera no Santa Marta, que é um pouco isso também. Mas assim, de boa, muita coisa ainda me machuca. Eu fico muito preocupada de levar as pessoas lá. Vocês não pensem que a gente está super, mega bem resolvido com isso. A gente é inseguro também. Eu tenho muita insegurança, porque eu quero coisas boas para as pessoas também. Mas a gente entende também que a gente está num espaço onde a violência também pulsa, infelizmente. Então, assim, aí como é que a gente lida com isso? A gente vive em contradição o tempo todo. Então, não é uma coisa fácil. Assim, não é que é facílimo. Ah, porque eu estou lá dentro. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas, assim, é possível promover diálogo, é possível fazer transformação de base mesmo, de uma maneira um pouco mais
que não seja, que a gente não precise de um cara que tem PhD no cacete A4 para fazer a revolução lá. A gente precisa de pessoas. E aí pessoas, pode ser a tiazinha da feijoada, pode ser o carinha da carrocinha do cachorro-quente, que não é gourmet, que é aquele hot dog podrão mesmo. Podrão do tio. É isso aí. Então é um pouco isso que a gente está tentando meio que, imagina, trazer, né? E principalmente preservar, que é essa coisa que ainda pulsa dentro da favela. Não tem cachorro-quente gourmet no morro, é podrão. Podrão mesmo, entendeu? Então, não é Red Bull lá, é aquela garrafona grandona, 5 conto, mistura ela com alguma outra coisa e vai bebendo com um sacolé de água de coco que vai diluindo a água, fica ó, maravilhoso. O MV Bill tem uma música que não é dele, né, mas ele participa, que é Favela Vive Parte 2. E aí tem um trecho que fala isso, né? Ele fala assim: não dá pra acreditar que vai mudar se trocar o nome de favela pra comunidade. Então, esse trecho é só fazendo um parâmetro sobre. Não é na nomenclatura, mas é na estrutura. Então, é bem isso, né? Então, a letra é bem legal. Favela Vive Parte 2, procura lá depois. E pensando no trampo que não só eu, mas que uma galera tá fazendo, que é de comunicação especificamente, a gente tem eu trouxe isso na primeira conversa, né? A gente tem um mundo que é construído nessa realidade e a metade, 50% na realidade e 50% no discurso, né? Então tem muito poder quando as pessoas começam a trocar favela, periferia por comunidade. E o mais engraçado é que quem troca esse nome não mora lá. Não mora lá. Essa nomenclatura vem de fora para organizar uma forma de vida que, desculpa, não tem nenhuma autoridade para organizar essa forma de vida, assim. De verdade. Então, é muito doido porque, de novo, pensando na disputa do imaginário, na disputa da realidade do imaginário, quer dizer muita coisa. Quer ver? Uma amiga minha fez um trabalho de pesquisa que era assim: quantos e quantas de nós, enfim, tiveram alguma questão com a polícia e tal, e que como é que os meios de comunicação tratavam quem morava na periferia ou na favela e como é que tratavam quem morava no restante da cidade. Em 98%, 97% dos casos, quem morava na periferia, na favela, era menor, e quem morava no restante da cidade era adolescente. Isso, para mim, já é um indício. Nomenclatura. A nomenclatura já indica uma série de coisas. Isso é um trabalho publicado. Ela fez uma análise de discurso. Isso é um discurso, né? Então, tanto é que o Sensacionalista tem um vídeo maravilhoso que brinca com isso. Que é assim, gente, então, classe média pode chamar de traficante também, viu? Não é só pobre, não. Pode chamar, é o mesmo nome, viu? Aí é isso, né? Então, vamos escrever agora. Foi pego... posso usar? Pode usar. Pode usar, não tem nenhum problema. Não tem. Pode usar. É o mesmo português. Aí o cara, mas e se me ligarem? Não, se ligar a gente resolve. Mas tipo, então tem essa. Eu acho que tem essa parada da comunicação, tentando fazer um gancho, né? Nisso que você trouxe, que eu acho muito interessante, que eu acho que é muito importante. Não é uma negação desse conhecimento, não é isso. Mas é muito interessante como as coisas performam melhor ou ganham valor quando elas ganham determinadas nomenclaturas, e geralmente não somos nós que botamos essa nomenclatura. Então eu brinco muito sobre essa história do financiamento, do crowdfunding, né? Que é isso, né? Bater lá já é crowdfunding. Isso aí. Todo mundo sabe qual é a recompensa, qual é o investimento que tem que dar e a recompensa no final da tarde. É isso. Só que, sabe o que é mais louco? Que é uma discussão que eu tenho tido bastante com vários grupos que apoiam projetos dentro da Perifa, que aí outra coisa que a gente precisa falar também é que tenho percebido alguns movimentos em que a pobreza é um commodity. Isso é outra treta também, né? Que a gente precisa conversar também, né? Isso é a primeira coisa. Mas é muito interessante como uma nomenclatura, um termo, eu não tô nem falando desse, eu tô falando da vida mesmo. Como uma senhorinha, um senhorzinho que fez a coisa desde os anos 70, ele tá limado de poder participar das oportunidades de hoje em dia, porque ele não entende quais são os termos que estão presentes hoje em dia. Então a gente não tá conseguindo honrar quem veio antes, sabe? Exclui pela língua, né? Exclui pela língua. E aí, é isso. Eu até que circulo bastante. Ontem eu fui num shopping, eu juro, eu não sabia muito bem como entrar lá, assim, era tudo... É um mundo completamente diferente pra mim, e eu tô circulando bastante.
tá ligado? Mas os nomes eram todos em inglês e tinha uma parte em francês. Eu falei, mano, por que esses nomes estão em francês? E é muito doido que eu fiz uma reflexão com uma amiga minha, que tem a ver com um episódio do Black Mirror maravilhoso, que era assim, o tom de coloração, não só das lojas, mas da gente, né? Mas assim, as lojas, todas as lojas, por exemplo, não tinha nenhum logo que era colorido. Era tudo assim, cinza, preto, branco. Falei, mano, que doido, Que velho. sinistro, hein, mano? Fiquei viajando. Era um corredor gigante que é, tipo, coisas de altíssimo padrão. Falei, nossa, mas a pessoa deve surtar muito por ficar nesse ambiente, porque ele é um ambiente estéril. Ele é todo branco. E aí, quando ela sai lá fora, ela olha todo aquele colorido, aí eu entendo porque ela surta, né? Porque ela nega essa realidade. Essa realidade ela não controla. O sinal, né, vermelho piscando, o tiozinho passando vendendo a água, falando alto, isso é tudo mas isso é a vida. Mas aí ela vai pra lá e tudo é muito o episódio do Black Mirror lá das estrelinhas, né? É tudo muito no tonzinho do pastel, do azul, tudo muito controladinho. E aí quando chega na periferia, chega na favela, das duas uma, ou surta com aquele que fala assim, mano, nossa, não quero viver isso, ou então é assim, nossa, mas como é que você bebe água? Eu falo, mano, bebe água igual você bebe. Só que a única diferença é que eu não pago R$7 no negócio. Eu pego uma latinha de, entendeu? A garrafinha de refrigerante e boto água. Então, enfim, eu acho que tem uma coisa, tentando fazer uma conexão com tudo isso, né? Acho que a própria virada da comunicação tem a ver com isso, né? Como é que a gente faz a disputa desse imaginário? Porque tá todo mundo disputando imaginário. Tá todo mundo disputando o tempo todo imaginário, né? E eu acho que a palavra dita, o termo, como é que as pessoas se posicionam, onde elas botam a gente, tudo isso precisa ser problematizado, né? Disputado. Não, e acho ainda, Tony, que, por exemplo, tem algumas discussões que a gente, na verdade, nem está fazendo, né? Então, por exemplo, você tem uma juventude periférica, favelada, que tá criando em cima desses padrões, você tá ligado? Então, por exemplo, quando você pensa em música, em baile funk, que hoje, por exemplo, Santa Marta é proibido, e é proibido na maioria das favelas cariocas, por exemplo, baile funk, né? E aí você fica ouvindo, né? Porque a gente ouve muito mais com o ouvido julgador do que você querer realmente entender como é que essa juventude está se comunicando, como é que ela está expondo a coisa do sentimento, de tudo que está meio que reprimido pela violência e que aparece muito nas músicas, na maneira de vestir. Então, tipo assim, a galera do morro vai no shopping e tal e, tipo, desconstrói aquela parada toda e vira uma outra coisa que faz muito sentido dentro do Santa Marta, dentro das favelas, e não faz o menor sentido fora dessa ambiência e que a gente, na verdade, nem está discutindo e nem está parando para pensar assim, isso é só, gente, é só mais uma maneira de como a gente está vivendo a coisa de ser urbano, de fazer parte desse mesmo território. A gente nem está discutindo isso, como é que as pessoas estão fazendo suas leituras e tentando se acomodar nessa coisa que a gente está o tempo todo tentando padronizar. Sim. Que é um pouco assim, a periferia, a favela, é essa resistência de que a gente não quer ser padronizado. Sim. Não tem nada de errado com o modo de fazer da favela, não tem nada de errado com aqueles barraquinhos estarem todos assim, aglomeradinhos, juntinho. A gente quer estar juntinho. A gente não quer estar separado, você tá ligado? Só que o que acontece é quando a gente pede ajuda, as pessoas querem mudar isso. A gente não quer mudar. Na verdade, o máximo que a gente pode ter é alguma preocupaçãozinha estética, que é muito também daquele local, daquelas pessoas. Mas assim, não tem nada de errado com isso. E a coisa do trabalho da gente é um pouco falar isso para as pessoas. Não tem nada de errado com essa estética. É só mais uma estética na cidade. Periferia é cidade, favela é cidade. E aí se a gente pega o funk, por exemplo, né? A gente pega o funk. Então, o menino ou a menina, negro, Santa Marta, Jacarezinho, alemão, né? Esse funk, ele é criminalizado. É isso aí. Mas quando há uma apropriação do funk como elemento cultural, ele é, entre aspas, polido. Essas pessoas são excluídas de cantar esse funk e ele é exportado para todas as rádios. Baile de favela. Tananana, baile de favela. Europa bombou, cara. Mas o mais doido é quem
quem impulsionou o nascimento dessa narrativa é excluído do direito de continuar a narrativa. Porque ela se transforma num produto, e esse produto precisa ser, para ele ser consumido globalmente, ele precisa de determinadas características, né? E essas características não vêm de onde a gente vem, né? Porque o mundo não é narrado por esse lado da história. Ele vai pasteurizado e daí o produto pasteurizado vai embora, né? Vai pro mundo inteiro, né? E a gente perde, talvez, o que mais a gente está precisando agora. Talvez esse seja um dos grandes motivos que eu gosto de conversar com vocês, que é isso, né? É a origem dessa inteligência que eu chamei, mas que para mim é cultura mesmo, enfim, é modo de viver, estilo de vida. E que a gente, talvez, pelo excesso de pasteurização, o mundo está ficando num lugar um pouco complicado de a gente viver, né? Talvez a gente precise das coisas um pouco mais cruas mesmo, né? Um pouco mais... A gente comeu cenoura crua, pepino cru ali atrás, pô, gostosão. Sim. Maneirão, né? E eu acho que tem esse... Pensando em redes... Aí se a gente fosse aprofundar, né? Tipo assim, pensa na rede social, né? Então eu ouço bastante isso. Não sou um especialista, mas é opinião, né? Todo mundo tem a sua. Então assim, eu ouço muito, né? Falando assim, as redes sociais democratizaram as nossas relações. Não sei, cara. Eu acho que a gente tá falando pra gente o tempo todo. Estamos andando em círculos, assim. Estamos trocando ideia entre a gente. Essa reestruturação da ordem social, digamos assim, das coisas, não é democrática, porque no norte de Minas não tem internet, entendeu? Então, e aí a gente tira um parâmetro de meia dúzia de pessoas e diz que isso é o que está posto. Outro dia, vendo uma parada de uma agência e tal, alguns tipos muito específicos, quando o comercial era de periferia, né, de favela. Olhando assim, sempre quando falava, era isso, né? Sempre os mesmos personagens, a mesma estética, né? Tanto é que um comercial era para São Paulo, ele foi gravado no Rio de Janeiro. Falei, gente, eu virei pros caras e falei, gente, alguém nessa agência tá passando a perna em vocês, hein? Porque esses símbolos que estão postos aí não representam muita coisa pra mim. Fiz uma pesquisa com vários amigos e amigas. Ninguém nem fazia nenhuma ideia do que aqueles cantores e cantoras significavam. E outra coisa, assim, peraí, mas essa característica de morro não é o São Paulo, né? Não, é que a gente tinha a produtora fica no Rio. Vocês estão comunicando pra São Paulo? Tipo, entendeu? Alguém tá ganhando 200 mil muito fácil nessa história, né? Então tipo, é tudo muito... É isso, assim, eu acho que essa coisa do... A gente precisaria muito voltar um pouquinho pras nossas aldeias, assim, né? Tipo... Honrar quem veio antes, sabe? Essa coisa assim de... Honrar quem tava aqui, né? Honrar quem tava aqui. Eu fico brincando muito com a molecada quando eu tô participando de oficina, assim... A nossa geração se acha, né? A gente acha que a gente tá inventando a roda, disruptivo. A gente é disruptivo. Pelo amor de Deus, mano. Tinha uma galera nos anos 60 fazendo umas paradas que hoje a gente fala... Nossa, tive uma ideia, mano. Procura nos anos 60, nos anos 70, nas comunidades eclesiais de base, que você vai ver que um monte daquelas mulheres já tinham criado um monte de coisa dessas coisas, entendeu? A gente só tá dando um nome diferente. É isso aí. Mas a essência, Frei Beto, Leonardo Boff, toda aquela galera lá já pensou isso. A gente, não, nós somos disruptivos. A gente não quer ouvir quem veio antes. Só a gente tá certo, que o mundo existe daqui pra frente. Bom, o fim disso é que a gente não vai ter memória, né? A gente já tá perdendo, né? Tá perdendo a memória. Outro dia nós estávamos numa discussão aqui. Não, foi a semana passada que eu estava imerso num programa da academia na Red Bull nos Estados Unidos, e lá tinha uma índia americana, de uma tribo que tem um projeto para resgatar a memória indígena para a sociedade americana, que também não está indo tão fantasticamente bem assim, né? E é isso, né? A gente não tem história mais, né? Nossa história parou você comentou dos portugueses, nossa história parou ali, né? A gente não fala dos negros, a gente não sabe qual é o histórico negro que a gente tem antes da escravidão aqui, a gente sabe quem estava aqui, a gente não fala mais sobre isso. E daí talvez essa falta de memória já está se ampliando para isso mesmo. A gente não reconhece mais nosso avô que trouxe algo, né? Enquanto isso, todo dia tem anulação de terras demarcadas. Total. Entendeu? Isso aí. A gente já não respeitava. Total. E agora a gente tem institucionalizado um processo que diz assim,
Aí como ninguém tá respeitando, então assim... Vambora. É assim mesmo, né? O que é o policial lá falando? É isso, assim... Gente, a gente não está se surpreendendo mais com o que tá posto, não tá? Então, dane-se, abre a porta, vamos falar o que tiver que falar mesmo. É isso, assim, a gente perdeu o filtro. Estamos sem filtro, total, entendeu? Que é uma oportunidade. Mas não parece ser muito, né? Toda vez que eu encontro vocês e assim, me vem várias capacidades de vocês assim que me saltam muito aos olhos, né? A primeira é a capacidade de comunicação que vocês dois têm, assim, que é incrível, assim. Vocês têm uma capacidade de comunicar aquilo que vocês enxergam, capacidade de crítica que vocês têm, de enxergar o mundo e devolver isso de uma forma super bem comunicada também. Vocês têm uma capacidade de articulação também muito grande, né? Eu posso dar um exemplo que a gente viveu lá no final da Academy um mês atrás. A Sheila, todos os empreendedores sociais fizeram uma apresentação final. A Sheila foi a última e ela simplesmente abriu a apresentação dela, chamou toda a galera para sentar do lado dela e fez uma confraternização que reafirma essa história de queremos estar junto e não tem nada errado, né? Quer dizer, você abre o teu espaço simplesmente para botar todo mundo. Fiquei até arrepiado aqui, a Bárbara até arrepiou de lembrar. Caramba! Então essa capacidade de articular, de se relacionar também, eu vejo com uma capacidade muito forte de vocês. E essa inquietude, né? Você falou de utopia, mas vocês têm uma inquietude, né? De, tá, peraí, vamos. Vocês não são mais novinhos, né? Sim, que isso. Dá para revelar quantos anos? Pode revelar, não? Pode. Quantos Eu ainda anos? tô na quinta B ainda. Quero ficar Quinta B. eternamente na quinta B. Quinta B? Aqui em São Paulo a gente fala muito da quinta B, entendeu? Quinta B é aquela assim, zoeira, da bagunça, entendeu? Não respeita É o cara nada. que não quer falar da idade dele. Então na quarta B, então. Que isso, cara? Quantos anos tem aí sentado no sofá? Eu tenho 30. 29. 4.6. Não acredito 46 muito nessa anos. parada de idade, mas eu tô tentando assumir. Então, mas... Poxa, cara, tá demais. Tá, eu tenho uma inquietação aí, né? 46, gente. 46 aninhos, assim. Tem 80 anos sentado dentro do sofá, né? De onde vem? De onde vem essas características? De onde vem essas características que eu falei? Essa capacidade de comunicação, de articular, de se inquietar, de continuar olhando utopicamente as coisas e perseguindo elas. Dá para identificar de onde vem isso? Eu acho que todos e todas nós temos isso de maneira... A gente tem qualidades diferentes, né? Eu sou muito tímido, não parece, mas é verdade. Porque as pessoas me conhecem trabalhando, né? Elas não me conhecem existindo, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. Então, toda vez que eu estou participando de um espaço como esse, eu trabalhando, não sinto que seja só... não sinto que seja eu falando. Porque até a quinta, sexta série, não falava um pio. E para ser minimamente... E para não apanhar na escola, e para não ser invisibilizada na escola, né? Emicida tem uma frase maravilhosa, né? Gente que senta na última fileira pra ver se fica invisível. Ele fala isso numa das músicas, né? Então, assim, era muito tímido, muito quieto e nananã. E de repente eu encontrei na escrita uma forma de existir para aquelas pessoas, né? Então, tudo que eu não conseguia verbalizar, eu transformava em texto. E depois eu fui descobrindo que transformar essas coisas em texto, que não era só o cara ou a mina que jogava futebol que era reconhecido. Eu comecei também você é o menino que fica escrevendo as histórias lá, né? E aí foi a minha forma de existir, né? Cada um tem a sua estratégia de existir, né? Tem gente que entra em alguns espaços e abre fogo em todo mundo. É uma estratégia louca, errada, inconsequente, mas não deixa de ser uma estratégia de existir pro mundo, por uma série de motivos, né? E eu acho que... E aí, quando eu fico pensando, por exemplo, como eu fui
me organizando para contar as coisas. Então, assim, as primeiras vezes que eu fui participar de conversa, anotava tudo e falava, nossa, eu não posso esquecer disso, não posso esquecer disso. E eu chegava lá e esquecia tudo, né? Porque você anota, pra que você anota? Pra esquecer. É tipo tecnologia, pra que existe? Pra não funcionar na hora que você precisa, né? E aí eu fui descobrindo que o que precisava ser dito ia aparecer. É isso. Ela vai aparecer. Eu sei o tom da coisa e tal, e vai aparecer. Né? Confiar um pouco no fluxo das coisas Entendeu? também, né? É. Em você também, você está seguro. Então eu acho que é isso, assim. Eu vejo muito... Pode ser meio bobinho isso, mas eu trouxe isso na nossa última conversa, né? O meu avô morreu faz 3 meses. 3 meses. Meu avô morreu no norte de Minas, com o Brasil... criminalizando ele por ser uma pessoa que recebe uma ajuda federal. Ele só era um número, e ainda assim ele era um número criminalizado. É muito difícil para mim conceber que a gente venha depois dessa geração e continue repetindo padrões e conseguindo não dando direito das pessoas existirem, saca? Então acho que essa coisa de falar assim, eu acho que tem muito... Eu me lembro muito do meu avô, né? Meu avô estudou até a 1ª série, 2ª. Mas ninguém sabia enxergar o horário, que ele sabia que era 4 da tarde pela sombra que tinha perto da casa dele. Isso é sabedoria. É conhecimento. Ele nunca estudou isso. Sabedoria, né? E eu acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que essa vontade, não é todo mundo tem habilidade assim, mas essa vontade de me falar, né? Nossa, eu quero falar sobre isso. É porque eu acho que meu avô nunca pôde falar sobre isso. Eu acho um crime as pessoas não poderem falar. Acho um crime, cara. Eu acho um crime as pessoas não poderem falar, porque assim, não vamos trazer ela pra mesa porque ela não fala de maneira erudita. Um dia eu participei de uma mesa onde eu era o único que não era acadêmico. No começo do ano. E todo mundo era nananana, né? Incrível, que eu acho maravilhoso também, acho maravilhoso. Mas eu fui o último a falar. Eu fui o que teve menos tempo pra falar. Porque dentro daquele ambiente acadêmico eu era o que tinha menos contribuição. Menos rótulos, né? Menos rótulos. E eu comecei falando, bom, tô muito feliz. Porque apesar de eu ser a pessoa que tá falando por último, que ninguém nem ofereceram água para todos os palestrantes, mas nem falaram comigo. Sabe quem veio falar comigo? O segurança. A gente se reconhece, né? Então, foi essa pessoa que veio falar comigo. Foi o diretor do evento. O diretor do evento deve fingir que eu nem existia. Não é vitimismo, isso é real, isso acontece. E eu abri falando, bom, tô muito feliz, porque apesar de eu ser o último, ainda assim, o tema da mesa, a única pessoa que mora no tema da mesa sou eu. Então, assim, eu nunca pude entrar aqui como aluno, a gente tá entrando como produtor de conhecimento, né? Então, assim, vocês estão estudando isso. Então, né, o que adiantou esses rótulos todos, né? Então, acho que essa vontade vem um pouco de eu acho que muita gente antes de nós já foi silenciada. Então a gente precisa falar um pouquinho que nos cabe, mas eu acho que tem muita gente falando atrás, entendeu? Muita gente que foi silenciada antes. Através da sua voz, né? Eu acho mal assim, né? Eu acho que isso é uma parada muito interessante, né? Eu não acho que a gente consiga ter consciência dos nossos processos. Eu acho que a gente analisa processo. Então, sempre que eu paro para pensar no meu processo de vida, sempre é análise. Porque eu não fiz nada, tudo que eu vivi até hoje não foram coisas que foram planejadas, foram coisas que só foram vividas. E tudo que eu faço hoje é só analisar tudo isso que eu vivi ao longo desse meu tempo de vida. Me sinto muito contemplada, tem muita coisa em comum. Eu também era uma figura muito caladona, muito observadora. Tomei muita porrada também, mas essa coisa de invisibilidade é muito forte. A gente é mulher, negra, e eu estava em espaços onde eu não era bem-vinda, eu era exceção, e por isso eu falei que ser exceção não é coisa... Eu não me sinto orgulhosa disso. Isso não é orgulho. Isso é muito triste, é só uma constatação. Isso é muito ruim. Então, você imagina, hoje o Santa Marta, a população de Santa Marta, 6 mil pessoas. Eu tenho 46 anos. A minha geração, e aí, se a gente for começar a fazer os filtros, né, de mulheres, estou falando de mulheres de 46 ou dessa faixa de 46, aí você, assim, numa população de 6 mil, você representa 0,001. Isso é muito triste.
Isso não é para ninguém ter orgulho de porra nenhuma. Não tenho orgulho disso. Não tenho orgulho disso. Agora, eu tenho orgulho de que eu fui uma pessoa que eu tive possibilidades de ser isso que vocês estão vendo aqui. E cada um de vocês também é um pouco do processo de cada um que vocês viveu, das oportunidades que vocês tiveram. Algumas pessoas tiveram muitas oportunidades e não tiveram possibilidade de trabalhar isso de uma maneira bacana. E aí, a gente pode até discutir, por exemplo, acesso à educação, gente, não liberta a cabeça de ninguém, não. Eu conheço muita gente com educação que é muito escrota. Pelo amor de Deus. E aí, tipo assim, você fica achando que educação liberta. Eu tenho várias discussões nos espaços acadêmicos, porque as pessoas querem massacrar você. Então, esse discursinho de dizer que quer revolucionar, que quer dar acesso, isso é balela. Na minha prática, e aí, tipo assim, eu tô falando como mulher negra favelada. Entendeu? Cada um de vocês provavelmente vão ter as suas experiências. Então, nesse processo todo, eu sou sobrevivente. Eu sou sobrevivente de vários processos na minha vida. E eu posso imaginar, como você mesmo falou, Tony, quantas pessoas atrás que me deram essas possibilidades para hoje. E aí, é essa coisa que me motiva de que eu tô abrindo a boca de alguém que está vindo aí também. É o que me motiva. O que me motiva é isso. De que alguém fez isso por mim, eu vou fazer isso por alguém. Não quero nem saber a que custo eu vou fazer. Vai ter que me aturar. Vai ter que me aturar. Então, assim, essa é a motivação. Que está um pouco baseado assim, na raiva. Tem muita raiva, tem muita chateação, muita mágoa, assim. Porque meu processo de educação, ele foi muito duro. Então, única negra favelada da escola tradicional. Nem sei como é que eu fui parar lá, mas eu parei. Então, nem posso dizer para vocês se foi uma combinação. Porque, assim, não sei se foi sorte, se foram os astros, se foi a lua, se foi minha mãe também. O que foi? Foram as circunstâncias da vida. Foi um monte de coisa. Não dá para você pegar e botar ali e fazer uma coisa muito, assim, de fácil leitura. Porque se fosse, eu seria um modelo replicável, né? Se fosse assim... E isso é que eu fico puta também, que eu não sou replicável, né? Porque são várias, assim, são várias coisas que compõem eu, que compõem o Antônio, e compõem cada um de vocês. Vocês são replicáveis? Já pararam para pensar nisso? O modelo de pessoa de vocês é replicável? Já pararam para pensar se o DNA de vocês pode ser passado para alguém mais? Você acha que vai conseguir passar isso, por exemplo, ou para os seus filhos, ou para a galera que está em volta de vocês? É possível isso? Porque isso é o que eu penso como pessoa e, por exemplo, a brasilidade também. Qual é o DNA da minha empresa? Qual é o meu DNA que pode ser um legado não só para as gerações, mas assim, para cada um de nós que está aqui dentro? É replicável? E a gente está pensando nisso? A gente se pensa como modelo replicável de pessoa? Você quer ser um modelo replicável de pessoa? Você seria um modelo replicável de pessoa? Você gostaria de ser replicável? A gente para pensar nisso? Você é uma pessoa assim, pô, cara, eu acho que eu sou um modelo bacana para replicar. É? A gente está pensando nisso? Ou a gente está pensando no quanto a gente pode ainda acumular em termos de conhecimento para ser o fodástico na rodada de mesa, sei lá, do quê? Ou do quantos prêmios a gente ganhou por conta de estar no processo A, B e C. É isso? Então, são coisas que a gente também precisa um pouco se auto-questionar. Eu me auto-questiono o tempo todo. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, é de manter a porcaria dos nossos pezinhos no chão. Às vezes a gente se perde, cara. E é a porcaria do ego que essa porra desse sistema fica inflando na gente, você tá ligado? E eu toda hora eu tô tirando essa porra desse cabo de mim. O tempo todo. A parada da brasilidade das coisas que eu faço é resistência na veia o tempo todo. Porque senão a gente se ilude nessa parada de você achar assim, caraca, ganhou prêmio, não sei o quê. No Santa Marta a galera fala, porra, tu é bilíngue e tal. Fala, porra, cara, para com isso. Você tá ligado? Porque não é isso. Não é a minha capacidade de falar 1 ou 2 idiomas que vai me fazer uau, você tá ligado? Não é isso. E pensando, eu tô me reconhecendo muito nisso porque é isso, são territórios muito próximos, né? Muito próximos, assim, né? A lógica de operação, como ele funciona, etc e tal. E uma coisa que, não sei como é isso pra vocês lá, mas assim, uma coisa que eu fico problematizando, eu sou o chato, né, da problematização, que eu fico problematizando é assim, então,
o nosso trabalho, eu tô falando de trabalho de várias pessoas, é lembrar para as pessoas que elas são muito fodas. Só isso. E não ser a próxima capa da revista que distancia essa figura, porque aí fica parecendo que o nascimento dessa figura é em 1 milhão. Que é isso que você tá falando, né? Que é do tipo, também, a mesma lógica da exceção, né? Então, assim, em vários espaços vai ser convidado para um determinado lugar, para um determinado evento e tal, fala assim, tá, tem até uns filtros hoje, né? Tá, é uma pessoa de confiança que tá me chamando? Esse primeiro filtro. O segundo filtro é, tem alguma contribuição para dar nesse lugar? Não. O terceiro filtro é, esse lugar tem alguma contribuição para dar para mim? Porque se eu for lá e eu não tiver nenhuma contribuição, e eu só for a cota, eu não tenho nenhum interesse, por um motivo muito simples. Toda vez que o nomezinho aparece neste lugar aqui, um moleque de 12, 13 anos fala assim, nossa, mano, quero ser igual a ele. E aí, não, você precisa ser igual a você. Isso aí. O incrível é ser igual a você. É isso aí. Então, por isso que a gente tem essas problematizações todas que eu falo de como às vezes eu temo um pouco usar o verbo... Temer é até ruim, né? No atual tempo, assim. Ai, meu Deus. É até péssimo, mas enfim. Não temo nada pra colocar no lugar, literalmente, então... Mas é isso, assim, né? É um pouco essa lógica, assim. Cara, viajando, assim, a gente não pode esquecer que a gente só é canal da luta. A gente não pode ser a gente não pode ser autocausa. A gente não é a causa. A gente é canal. Como todo mundo é canal pra alguma coisa. Tipo, a minha mãe que faz canjica. Mano, ela é canal daquele saber ali. Entendeu? Ela sabe fazer aquilo. Eu não sei fazer aquilo. É isso. Simples assim. E eu acho que tem uma coisa um pouco com medo. Eu acho que no momento que tá tudo ruindo, que a gente tá perdendo as referências, etc e tal, fica parecendo que sair de onde a gente sai e ser a referência é bom. Eu não acho. Eu também não. Tô fora dessa história. Também Porque não ela me acho. coloca num lugar que eu não quero ficar. Ela me coloca refém de um lugar que eu não quero ficar. Ela me coloca numa série de condições. E ela coloca quem está vendo do outro lado numa série de condições também. E te isola também. Te isola. Te isola Você muito. perde totalmente a noção da A gente fica realidade. muito isolado. Referência isola sempre, porque você fica naquela coisinha, né? Então... Não. E é isso, eu acho que é só canal, entendeu? É isso que, pelo menos nos papos que eu tô tendo, eu sei que boa parte desses lugares não vão me chamar de novo, né? Porque eles têm uma expectativa que eu vou lá falando assim, precisamos fazer isso, porque não... Fala, olha, a gente não precisa nada. A gente não precisa nada. A gente faz se a gente quiser, inclusive, né? Não existe nenhuma diferença entre o meu trampo e o trampo do meu pai, que é porteiro. Nenhuma diferença. Meu pai tá sendo ético, cuidadoso, nananana. É simples assim, sabe? Ele merece estar na capa de uma revista tanto quanto qualquer uma de nós. Simples assim. Né? Então eu acho que só um pouco... Eu tô muito com você, só acho um pouco que a gente precisa olhar e cuidar disso, né? Que você tá chamando, né? Que é não é a última bolachinha do pacote, sabe? Isso aí. Isso aí. Vocês estão falando aqui, eu tô lembrando de uma passagem bem no começo dos diálogos. A gente está no episódio 300 e lá, nem sei que número é. Mas bem no começo dessa história, a gente tinha um estúdio que tinha um cameraman. E que eu amava trabalhar com ele, que era o Góes, Luiz Góes. Ele era de uma cidade chamada Lagarto, que fica no Ceará. Eu sei que a cidade existe porque eu sei, o Góes é que me contou essa história, né? E ele era um cara nordestino, veio para São Paulo trabalhar e se meteu nessa história de câmera e virou cameraman. E era um cara muito incrível de se conviver, assim. E eu estou trazendo essa história porque depois eu queria jogar uma pergunta com base nela, assim. E um dia foi acho que um dos primeiros personalidades que eu entrevistei nos diálogos, assim. Então o estúdio estava todo tenso, assim, tinha uma coisa, né? Putz, vamos convidar um cara, o cara é uma personalidade e tal. E eu estava bem, né? O ego te toma conta um pouco nessa hora, né? Você fala, pô, vou entrevistar um cara importante, né? Que legal. E o cara veio, eu não vou falar quem é, porque, enfim, a história se revela, mas o cara veio e a gente fez a entrevista e ele falou muito sobre inclusão, o trabalho dele tem muito a ver com inclusão, com empoderamento de pessoas, enfim, um cara, uma pessoa muito conhecida no Brasil.
E acabou tudo, né? Aí eu e o Góes ali para fazer a faxina no estúdio, desligar tudo. Naquela época as coisas não eram tão modernas como tem hoje, né? Aí eu virei pro Góes, como sempre eu fazia, e falei: e aí, Góes, curtiu a conversa, né? Aí ele virou para mim e falou: já teve melhores aqui. Eu falei: como assim, cara? Primeira personalidade que a gente entrevista, cara, você devia estar pulando de alegria. Ele falou: Maurício, o cara veio falar de inclusão. Ele cumprimentou todo mundo no estúdio, mas não me cumprimentou. Eu falei: tá, entendi. O cara não te cumprimentou. Deve ter. Aí você vai arrumando um jeito de arrumar a história. Não, o cara não deve ter te visto. Mas não tem jeito do cara não ver, porque o estúdio era micro, entendeu? Era micro, não tinha jeito, era infinitamente menor que esse. Não tinha como. Ele deve ter esbarrado no Góes umas 5 vezes, pelo menos, durante o processo todo. Ok, essa história passou, e aí um dia eu tive a oportunidade de entrevistar esse cara de novo. Acho que uns 3 anos depois, eu fui convidado para entrevistar esse cara de novo, né? E, obviamente, instantaneamente me veio o Góes na cabeça. A gente não trabalhava mais junto, porque, infelizmente, o estúdio virou um estúdio automático. A gente não tem um cameraman. Sinto saudade imensa desse cara. E eu falei: você quer saber? Eu não vou entrevistar esse cara. Eu vou pedir para alguém vir fazer a entrevista e eu vou como cameraman. E eu fiz isso. A gente foi no escritório dele, em São Paulo. E eu fiz isso. Eu fui de cameraman. Convidei uma pessoa para entrevistar o cara. Quer saber o que aconteceu? A mesma coisa. O cara cumprimentou todo mundo que estava na sala, mas não me cumprimentou. Tá, e aí eu vi o mundo sobre os óculos do Góes, né? E daí se revelou um mundo para mim ali, que eu olhei para aquele universo e eu falei: esse cara todo falando de inclusão, de vamos abraçar a população e o bem-estar e a socialização. Tá, entendi, o cara não enxerga o cameraman. Ele é cameraman fóbico desse. É, cameraman fóbico. Como é que a gente faz pra gente enxergar a realidade das coisas, assim, tão claras quanto o Góes me ensinou a enxergar esse cara, por exemplo, né? Como é que a gente faz? Eu admiro muito vocês, porque toda vez que a gente fala, que a gente conversa, vocês me mostram uma realidade que eu não enxergo, por exemplo. Como é que a gente faz para... minha filha está aqui, ó, tenho preocupação com ela, tenho um filho, tenho 2 filhos lá em cima, tenho um filho que nasce. Estou preocupado, cara, eu quero que eles enxerguem a realidade das coisas. Tem as pessoas que estão na jornada aqui. Eu quero que eles enxerguem a realidade do mundo. Como é que faz para enxergar a realidade do mundo? Qual é a dica? Qual é a dica? Tem que ir lá para Santa Marta? Tem que viver um pouco as paradas que vocês vivem? O que tem que rolar, cara? Cara, eu acho que a gente tem que circular mesmo, assim. Tem que circular, eu tenho que estar aqui com vocês. E aí isso tem muito a ver com oportunidade, com acesso, da gente poder promover esse tipo de troca. Então a gente precisa estar circulando. Eu só vou conseguir entender você, cara, eu tenho que calçar. Não acho nem que eu preciso calçar teu sapato, entendeu? Mas eu, pelo menos estar pisando no teu chão, entendeu? Respirando o teu ar, entendendo um pouco essa coisa de uma maneira muito, eu acho que é muito simples, muito natural. Eu não acho que se precisa de um roteiro, entendeu? Nós somos seres humanos, assim, e de boa, pouco importa se você é black, se você é branco, se você é preto, tá ligado? A gente precisa circular, mas aí a gente precisa entender que não é circular, caminhar, circular se enxergar, circular se sentir, circular se reconhecer como igual. O problema é que a gente não se vê como igual, né? A gente acaba, de alguma maneira, se categorizando o tempo todo. E aí, eu sou a turismóloga, o Tony é não sei o quê, fulano é não sei o quê. Isso já separa a gente. Esses rótulos todos. É essa coisa, que isso, por exemplo, no morro não. No morro a gente tem pessoas, tá ligado? Assim, para você beber cerveja com alguém no bar, não precisa de nenhuma pós-graduação, não precisa de nada, cara.
E isso é que eu sempre falo para as pessoas também. Você tem uma juventude hoje que, infelizmente, está tendo acesso a coisas que você não precisa de nada. Você é traficante, você não precisa de pós-graduação de nada, cara. Então, por isso que a galera está indo para lá, de boa. Mas, assim, essa é a comunicação. É perverso. Mas é como funciona, infelizmente. Infelizmente é isso. Você não precisa de qualificação nenhuma para pegar numa arma, maluco. Vai ter alguém que lá, pô, faz assim, pô, atira, acabou, assim. Infelizmente. Então, assim, de um pouco também de entender essas dinâmicas. Como é que você entende essas dinâmicas sentado num sofá com uma pay-per-view, uma televisão grandona lá, pô, isso não rola, entendeu? Então, assim, eu tive a oportunidade de passear por vários mundos, assim. E eu acho que isso me fez um pouco entender esse quebra-cabeça da complexidade humana. Do quão contraditória a gente é o tempo todo. E, tipo, gente, eu sou contraditória também. E sou racista também, porque a gente é educado para isso. Você dizer que não é, a gente tenta não ser, mas a gente é. Porque a gente é educado para isso. E aí, quanto menos você circula, mais essas coisas ficam impregnadas na sua cabeça de uma maneira muito estática. Você não está nem mais tentando questionar nada. Você aceita aquilo como verdade. Quando você vê um maluco fala uma parada, aí você tem esse monte de comentário que aí você fica mais chocado ainda, é isso. Porque essa galera não tá circulando porcaria nenhuma. Você não pensa que você tá num Facebook da vida que tu tá circulando, que tu tá no mundo. Tu tá no mundo nada. Aquilo ali é uma parada que você não tá... Isso aqui, ó. Essa parada é muito importante, gente. Isso aqui, ó. Eu sou uma pessoa muito assim... Eu toco muitas pessoas. Essa parada do contato é uma coisa incrível, assim, de você estar em contato com o ser humano, assim, pele, a gente é isso. Então, a minha experiência, assim, é essa coisa, assim, como é que a gente se conecta? Não é aqui não, cara. É isso aqui não, isso aqui é ferramenta. Antes disso aqui, é isso aqui. Vamos lá, como é que a gente consegue fazer? E aí, gente, é claro que é um desafio, né, Mal? Porque a gente não é perfeito. Então, você tem que estar realmente muito aberto para isso. E, desculpa, a gente não está aberto nada. A gente até fala que está, mas a gente sempre só quer estar com os iguais, com quem pensa igual a gente. Eu sempre falo isso. É muito fácil fazer coworking, quando todo mundo pensa bonitinho, igualzinho. Que maneiro. Vai fazer coworking na favela, meu amor. Onde cada um está pensando diferente, aí como é que você chega no senso comum? É molezinha você botar um monte de gente numa sala que pense igualzinho a você. Não vai nem discutir a marca do café. Todo mundo bebe o mesmo café, a mesma Coca-Cola, o mesmo Guaraná. Não tem nem questionamento. A mesma bolachinha. Que molezinha essa vida. Agora, e quando um quer Coca, o outro tá querendo mate, o outro tá querendo Guaravita, um tá querendo fandangos, o outro quer bolacha, o outro quer aquele podrão lá. Como é que tu vai fazer, cara? E aí? E é aí que a gente se reinventa. Agora você, se a gente sempre se a gente sempre se acha de que o mais fácil é trabalhar com quem pensa igual a gente, é isso que a gente tem aí. Aí você tem grupos que assim, todo mundo aqui pensa igual. Molezinha de trabalhar. Então vai. Mas aí a gente também não está promovendo diversidade, né? O desafio nosso, na verdade, que é isso que a favela faz muito com a gente. Você tem que aturar esses mequetrefes que não pensam igual a você, cara. E, tipo, não adianta que... Eu não tenho pra onde correr, maluco. Porque tem gente, por exemplo... Eu conheço várias pessoas que trabalham com turismo. Então, o turismo hoje caiu. Viajaram pra Europa. Porra, que maravilha, né? Tá ruim? Porra, compra uma passagem, mete pé. Quando melhorar, eu volto. Que maravilha é isso. E quando você não pode sair lá da favela? Quando você não pode sair de onde a bala tá comendo... Ou a coisa do direito está sendo desrespeitada 24 horas por dia. Como é que você faz? Então, você tem que lidar com aquilo ali. Você vai ter que discutir aquilo ali. Você vai ter que encontrar soluções para aquilo ali. E essa é a resistência que a gente faz todo dia, todo santo dia. Então, essa convivência não é que se precisa ir para lá, para dentro. Mas, no mínimo, as pessoas precisam ter contato com essas coisas que não fazem parte do seu dia a dia. Então, me choca muito, por exemplo, é muito doido isso. Do mesmo jeito que choca uma pessoa entrar numa favela, que eu sei que choca muito, me choca também entrar em casas muito luxuosas, em mansões, eu fico chocada também.
aquilo ali também é uma realidade que, tipo assim, eu passo aqui por São Paulo, gente, eu fico chocado o tempo todo. Falei, cara, eu tinha uma ideia outra de Vila Madalena, por exemplo. Caraca, passei por uma parte ali e falei, caraca, isso que é Vila Madalena? Que é isso? Então, assim, são essas coisas. Como é que você vai desconstruir? Como é que você vai desconstruir Vila Madalena, cara? Provavelmente tem várias Vila Madalena aqui em São Paulo, né? Não tem uma só. Tem uma Vila Madalena que é a perspectiva do mal. Provavelmente a perspectiva de vocês de Vila Madalena é completamente diferente da dele. É isso que a gente precisa experimentar. Que a gente vai entender que Vila Madalena não é isso que eu vi passando no Uber, né? Não é. É isso que precisa, é isso que a gente precisa. Como é que você questiona isso? Porque isso que eu vim, quando eu vim no caminho, eu falei, caraca, São Paulo é realmente uma parada diferentona do Rio. E aí, assim, diferente por quê, diferente como, preciso conversar com a galera. E aí são vocês que vão me dar várias perspectivas de São Paulo. Então vai ter gente que vai me levar para lugares sofisticados, vai ter gente que vai me levar para pé sujo. E é assim que a gente vai fazer São Paulo. É assim que eu faço São Paulo. Então São Paulo para mim hoje é diversidade. Muito mais do que quando eu vim aqui com uma visão só. Eu precisei de anos. Então a gente tem que entender que esses processos demandam tempo. Processos educativos demandam tempo. E às vezes você morre e não consegue dar conta. Então a gente precisa também ter paciência com esses processos. Transcende a tua própria vida. Exatamente. Então você não vai achar que porque você entrou na favela, você vai entender favela. Não vai. Que você entrou na periferia. Eu tenho um amigo que mora na periferia. Então isso já te deu bastante conhecimento de periferia. Que legal, já tem graduação em periferia. Vamos lá no Santa Marta, que eu vou te dar um cursinho de favela. Pós-graduação em favela. Imagina. Não é isso, gente. E a gente tem que entender que são essas coisas que a gente está, na verdade, tentando quebrar. A gente é complexo, mas a gente também é simples. Então, como é que a gente faz esse jogo, né? Tem que circular. Pensando na tua pergunta, eu sempre gosto muito do grafite que tinha lá na Rua Augusta, né? Não adianta fazer yoga e não dar bom dia ao porteiro. Isso aí. Não adianta fazer yoga e não dar bom dia ao porteiro. Então, só pra fazer um contraponto, né? Então, assim, posso ser a pessoa mais... esse grafite é lema da vida, assim, né? E não é nem um preconceito com esse lado nem com esse lado. Tô falando sobre essa contradição que diz que mudar o mundo tem a ver com o que eu faço e não com quem eu sou. Mudar o mundo tem a ver com quem eu sou. Eu não posso separar o que eu faço, né? Tipo, a brincadeira que eu sempre faço da nossa... nosso grupo, né? Dos empreendedores, assim. Os empreendedores, você sabe, mano... A gente sabe de um monte de gente que é sem vergonha, velho. E tá no meio aí também. A gente sabe. Porque tenta ganhar dinheiro, né? A gente sabe das coisas. A gente sabe. Então, assim, não é porque tá aqui que... Entendeu? Assim, da mesma forma, não é porque tem muito dinheiro, uma pessoa tem muito dinheiro, que isso diz sobre ela. Isso diz uma parte sobre ela. Isso diz um teco sobre ela. Isso diz 10% sobre ela. E, então, eu sempre fico pensando nisso pra dizer assim, tipo, quem me abriu a possibilidade de conhecer mais a cidade foi uma ex-namorada, né? A primeira ex-namorada que eu tive fora de onde eu morava. E ela morava no centro, então ela me levou, assim... A primeira vez que eu fui jantar na casa dela, chegou umas folhinhas, assim, né? Tipo, umas folhinhas. E uns garfos e tal. E, juro, eu virei pra ela e falei... Como é que eu como isso aqui? Não vai ter, assim, feijão, arroz e tal? Uma parada mais substância, assim, né? Não tinha... Era um mundo completamente diferente pra mim, entendeu? Completamente diferente. Mas no dia que ela colou em casa e que a primeira coisa que meu pai fez quando ela chegou foi perguntar assim, o que você gosta de beber? E o meu porteiro do prédio e tal colou lá no mercado, voltou com uma cidra. Pô! Então, assim, eu fui muito mais fã da minha família nesse dia, porque... Ela, não é que ela deu tudo. Ela deu tudo que ela tinha. Isso é muito mais poderoso, entendeu? Tipo, meu pai, na cabeça, no imaginário do meu pai era... mano, ela é meio riquinha, né? Então é isso que ela bebe. E ela ficou super mexida. Ela falou assim, por que ele fez isso? Porque ele tá tentando... na cabeça dele, ele tá tentando fazer você ir voltar pro teu mundo, pra ficar confortável pra você. Isso aí.
duvido que se a gente fosse o caminho inverso, esse movimento estaria acontecendo, né? Então, eu penso muito nisso, assim. Então, eu penso que é uma coisa de conviver mesmo, né? Esse território não te define. A tal romantização da periferia que a gente fica falando, a romantização da favela, assim. Nossa, mano, eu acho maravilhosa a periferia. Sabe o que eu acho maravilhoso no Campo Limpo? Que eles inventam solução pra tudo. Isso aí. Então, isso aí. inventa Boa, porque boa. o Estado não funciona. Boa, isso aí. Isso aí. Não chega lá, romantize isso, Isso aí. entendeu? Que assim, nossa, eu achei incrível, porque olha lá, colocaram, olha a solução que eles deram pro telhado. Fala, sabe o que seria incrível? Ter direito ao telhado. Isso aí. Isso seria incrível. Boa, Não tá. romantize isso aqui. Isso aqui é a precarização da vida, entendeu? Mas essa narrativa, essa estética, tudo isso dessa precarização, ela é colocada como uma narrativa assim, essa é a inventividade, é nananana. Isso aqui, meu amigo, é só tentando sobreviver. É só isso, não tem mais nada, entendeu? Então eu acho que é só convivendo mesmo, assim, eu estar disponível e não enxergar o outro no exótico, né? Da mesma forma que eu também não quero me enxergar como alguém mais especial além do que eu sou, porque todo mundo é, mas eu não quero 1 centímetro a mais por estar fazendo o que eu faço. Não quero isso. Porque se eu faço isso, eu estou dizendo que o meu pai não escolheu o mesmo caminho que eu escolhi. Tá vendo como ele é vacilão? Ele deveria largar tudo e fazer o que eu faço. Porque o meu jeito é o jeito certo. Então eu acho que não tem, assim, não é exótico, não tem que ser exótico ir lá. Assim como, não, sabe, não tem que ser assim, mas também não tem que ser assim, eu não posso me sentir mais especial do que eu sou por estar disponível para se relacionar com outro. Esse é o princípio da vida, se relacionar com outro. Se eu não tô fazendo isso, eu já sou um cuzão de... Desculpa a expressão. Já sou isso na largada. Na largada, mano. Total. E aí assim, nossa, ó, tá vendo? É isso, né? É a mesma coisa da pesquisa. Você tem preconceito? Não, imagina. O Brasil é preconceituoso, sim. Fala, mas então onde tá? Porque 90% fala que não tem preconceito. 98% fala que... né? Então, assim... Onde tá a população? Tá. É isso, né? O problema sempre é o outro, né? Nunca sou eu. Se eu sou parte da solução, mano, eu sou parte do problema. Não tem jeito. Não, e é uma viagem subjetiva, gente. Assim, a viagem da Sheila é só da Sheila. A viagem de cada um de vocês é de cada um de vocês. O que a gente tenta tentar, de alguma maneira... isso aqui é como eu falei para vocês, é uma análise do meu processo que eu estou compartilhando com vocês. Isso aqui não é um modelo de processo. Isso aqui é meu processo. Cada um de vocês vai fazer o caminho de vocês. E o que eu acho que é importante que a gente consiga entender que a busca é pelo contato com o ser humano, independente de qualquer coisa que cada um acumulou durante esses processos. Vai ter gente que vai acumular dinheiro, vai ter gente que vai acumular conhecimento, vai ter gente que vai acumular imóveis, mas de alguma maneira isso não impede que a gente possa sentar e conversar de uma maneira respeitosa, de fazer trocas ricas, porque eu já fiz troca rica com pessoas que teoricamente não teriam nada que acrescentar, por exemplo, porque a gente sempre fica achando isso, porque a gente sempre fica um pouco, ou a gente julga muito, ou a gente quer muito analisar o outro a partir da nossa perspectiva. Da nossa Essa régua. porra ferra tudo, tá ligado? Então, assim, é um pouco assim, cara, assim, deixa o smoking na porta, entendeu? E vai relaxar na festa, vai dançar, vai conviver com a galera, entendeu? Vamos pro baile, vambora pro baile, vai ouvir música que vai ouvir um monte de coisa boa, de coisa ruim. E é assim, é isso, a vida é isso. Por incrível que pareça, a vida é isso, assim. A gente, às vezes, essa coisa assim, a gente está muito assim, qual é a estética do baile? Qual é a estética de fulano? Qual é a estética de cicrano? Você tá ligado? Estética nenhuma, cara, assim. E aproveita que a gente não vai sair dessa vida vivo e vive, entendeu? É verdade. Vai sair vivo mesmo. Sim, Tu não tá morrendo não, né, Tony? Quase. Pô. Meninos, eu queria agradecer imensamente a conversa aqui. Imensamente. Já acabou? Pô, não tem mais. Tô brincando. Nós vamos continuar a conversa aqui, mas eu tenho que encerrar o episódio, porque nós estamos uma hora e meia conversando. Nossa conversa. Sensacional. Nossa. Sensacional. Então eu queria agradecer vocês assim, imensamente pela disposição.
É nóis. E viva o Flamengo, né? A gente agradece vocês também para ficarem ouvindo a gente. Tá todo mundo com a orelha inchada aí. E eu quero saber quem é que vai pagar a primeira rodada, que eu acho que é a Cris, assim. Depois... Total, que foi eleito. Tá eleita. Tu tá na reta, mano. Tá, mas nós vamos continuar esse papo offline. Eu queria agradecer quem esteve ao vivo com a gente, quem está assistindo esse vídeo. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Isso aí.